Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. O Liverpool venceu o West Ham por 3-1 e engatou a sexta vitória seguida na temporada. Neste domingo, dia 24, os comandados de Jürgen Klopp receberão os Hammers em Anfield pela sexta rodada da Premier League. Com gols anotados por Salah de pênalti, Nunes e Diogo Jota, os Reds engataram a sexta vitória consecutiva na temporada e a quinta na Premier League, assim assumindo a segunda posição da Liga Inglesa. O Bowen foi o autor do gol dos visitantes, que deu uma emoção maior para a segunda etapa. Com o empate entre Arsenal e Tottenham por 2-2, também no mesmo horário na rodada, o Liverpool assumiu a segunda colocação da Liga Inglesa com 16 pontos e segue na perseguição ao Manchester City, que tem 18. Os Reds iniciaram a partida com mais posse de bola, mas em uma escapada de Antônio, Paquetá cruzou, Souček cabeceou e Alisson fez uma grande defesa logo no início da partida. Aos 16 minutos, Darwin Núñez iniciou um contra-ataque, acionou Dias, o colombiano devolveu para o uruguaio e o camisa 9 deixou para Salah, que sofreu pênalti. O egípcio bateu, converteu e abriu o placar. O Liverpool ainda incomodou o West Ham outras vezes na primeira etapa. Van Dijk e Salah tiveram chances, mas não conseguiram o segundo gol. Já no final do primeiro tempo, em um contra-ataque, Coufal cruzou, Bowen antecipou Van Dijk e empatou de cabeça. Os donos da casa voltaram impondo seu jogo no segundo tempo. Salah encontrou Darwin Núñez livre, dentro da área e de cara para o gol. Porém, o uruguaio desperdiçou uma chance bizarra de fácil e inacreditável gol que nosso camisa 9 perdeu. Minutos depois, McAllister encontrou um passe fantástico para Núñez e dessa vez o camisa 9 finalizou para o fundo do gol, colocando o Liverpool à frente do placar novamente, 2-1. Ainda deu tempo para o terceiro gol dos Reds, aos 84 minutos depois das substituições de Klopp. Robertson cobrou escanteio, Van Dijk desviou e Diogo Jota fez o terceiro. Com a vitória, o Liverpool chegou aos 16 pontos na Premier League e figura na segunda posição do certame. O City é o líder com 18 pontos e o mesmo número de jogos na sexta rodada da competição. O próximo jogo do Liverpool será na quarta-feira, quando enfrentará o Leicester pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Mas vamos para a análise e também para as notas? Sobre o jogo em si, o Liverpool começou muito bem a partida, tendo mais posse de bola, mas já tinha um pretexto do que seria essa partida. A gente já sabe como é enfrentar o West Ham, que é uma equipe de muitos toques diretos e contra-ataque, então desde o início da partida a gente já viu que isso seria o roteiro do jogo. O Antônio puxou um grande contra-ataque, ele conseguiu deixar a bola, na verdade a bola sobrou para o Paquetá, ele cruzou e Alisson fez uma defesa muito difícil que evitou que os visitantes abrissem o placar. Foi uma defesa pra lá de impressionante do goleiro brasileiro, mais uma na verdade, e ele foi outra vez decisivo para o Liverpool. Mas aos poucos os Reds controlaram mais a questão do jogo. O West Ham não conseguia mais contra-ataques porque Matip e Joey Gomes, impressionantemente, eles estavam ganhando praticamente todos os duelos contra o Antônio. Então essa sustentação que o Antônio tem com a força dele para esperar o Bowen ou se não o meio campo atacar a última linha defensiva do seu adversário, ele não estava conseguindo porque ele não ficava com a bola. Então o Liverpool dominou muito as ações ofensivas do jogo, o West Ham só incomodava nessas bolas escapadas ou em bola parada, com o Ward-Prowse e também o Paquetá, que fez um jogo impecável. De verdade, se você quer saber como é necessário o meio campo jogar, principalmente na Premier League, você assiste esse jogo do Paquetá porque ele foi incrível. É um meio campista que, pelo menos na atuação de hoje, poderia jogar muito no Liverpool. Mas puxando para o nosso lado, o Szoboszlai não ficou muito atrás, ele fez um grande jogo, assim como o McAllister. O próprio Jones atuou bem. Eu gostei muito da partida do trio do meio campo, foi uma maneira diferente de jogar. O Liverpool alternou bastante a questão da hora de sair para jogar, a saída de jogo, para a hora de atacar com a posse de bola. Então quando o Liverpool estava um pouco mais pressionado, o Gomes centralizava um pouco para tentar dar maior número de jogadores de vantagem numérica naquele setor, ele fazendo aquela função que a gente já está conhecendo como a função do Arnold, que o Bajcetic fez no último jogo, enfim. Na saída de jogo ele fez bastante isso, mas quando o Liverpool tinha a posse de bola do meio campo para frente, o Gomes se portava mesmo como lateral. Ele abria bastante para fazer uma companhia para Salah, não propriamente para ajudar o egípcio na fase ofensiva com tabelas ou cruzamentos na área. Ele até tentou alguns lances, mas errou praticamente todos os cruzamentos. Só que um ponto que me chamou muita atenção foi a ultrapassagem dele. Apesar de ser o Gomes,
e do adversário talvez não esperar tanto perigo com a bola, ele incomodou a questão tática, porque ele correndo e disparando, ele fazia com que o outro lateral, o Emerson e o próprio Paquetá se desgarrassem e abrissem espaço para Salah. Então o Salah ele ficou muito livre nessa questão e ficou muito confortável para cortar para o meio, armar jogadas, ou até mesmo ir ao fundo e tentar cruzamentos. Então foi esse um ponto muito importante da questão tática do Joey Gomes nesse jogo. Outro ponto tático foi a liberdade de Luiz Dias. Ele praticamente jogou em todas as posições do ataque, então o Klopp deu a liberdade para ele atacar como centroavante, até chegar na ponta direita. Em alguns lances a gente viu o Salah centralizando e o Luiz Dias na ponta direita. Foi outra coisa que a gente já chamou a atenção na página e também aqui, sobre como o Curtis Jones pode ajudar essa questão do posicionamento do Dias, porque o Jones ele é um meio-campista que cai para a ponta, ele faz essa meia-ponta, então quando o Dias sai ele ocupa aquele espaço e acaba dando uma balanceada referente à equipe. Eu gostei muito da atuação do Szoboszlai e do McAllister, de como eles souberam lidar com a questão do posicionamento deles, porque eles são jogadores de muita qualidade com a bola no pé, mas além disso eles são muito inteligentes, eles são atletas muito inteligentes, conseguem ter esse QI de futebol acima da média e conseguem alternar bastante a posição. Então, ora o McAllister vinha ajudar o Van Dijk na saída de jogo, outros momentos o próprio Szoboszlai, e a gente tem do Matip como zagueiro titular, ajudando bastante nessa construção, e com a habilidade que ele tem para carregar a bola em alta velocidade, foi algo que fez com que o Liverpool ficasse com mais posse de bola. O próprio Darwin Núñez ele ajudou bastante essa questão de posse, quando o Liverpool precisava dar um lançamento, um chutão, até em disputa com os zagueiros adversários, o Núñez conseguiu sobressair. Ele ganhou muitos duelos aéreos. Eu gostei bastante dessa questão. O pivô do Darwin Núñez tá impecável. Ele tá conseguindo sustentar 2-3 jogadores com o seu pivô. E isso faz com que os nossos pontas que são bem velozes, o Luiz Dias e o próprio Salah, consigam avançar e progredir na questão ofensiva. Então, ele segurando esses dois jogadores, obviamente, vai ter uma vantagem numérica. E ele escolhendo bem esse passe, como foi hoje, vai liberar os pontas para que eles tenham mais oportunidades de gol e vai protagonizar outras alternativas de jogo. Então eu gostei bastante dessa questão do pivô do Darwin Núñez, ele foi muito bem nessa questão. Partindo um pouco para a defesa, que talvez não tenha sido o melhor jogo, na verdade o melhor primeiro tempo, porque no segundo a gente conseguiu estabilizar, como vem sendo uma tônica dessa temporada. É impressionante como a gente volta bem para a segunda etapa, a gente muda algumas coisas e o time volta bem, consegue retomar. Por isso que nós conseguimos muitas viradas, consegue retomar o ritmo, controlar o jogo e não sofrer tanto. Mas o próprio Van Dijk e o Matip no primeiro gol do Bowen, eles falharam, tiveram alguns erros de posicionamento. O Van Dijk, ele talvez não tenha acreditado ou confiado que o Bowen ia atacar aquela bola tão baixa de cabeça, então ele ficou esperando para um combate no corpo e o Bowen inteligentemente conseguiu antecipar o zagueiro neerlandês e fez o gol que deu o empate para o West Ham na primeira etapa. O Robertson fez um bom jogo, eu gostei muito da atuação dele. Ele fez 11 recuperações de bola, eu posso até confirmar o número para dar o número exato para vocês, mas eu gostei bastante da atuação do Robertson. Ele foi muito seguro defensivamente, chegou no ataque algumas outras vezes e, como sempre, é o nosso homem da bola parada pelo lado esquerdo. Então ele tem esse papel que foi fundamental para o terceiro gol. Ele cobrou um escanteio muito bem na cabeça de Van Dijk, que ganha muitos duelos aéreos. Ele conseguiu fazer essa jogada que já tem sido de praxe do Liverpool na Premier League ou em outras competições, nesse caso, na verdade, do Liverpool em si, que é essa bola no alto para o Van Dijk brigar e ganhar na primeira bola e alguém desviar para o gol durante a continuidade dessa jogada ofensiva. Então eu gostei bastante eu tô gostando bastante do que o Liverpool vem fazendo nessas jogadas de bola parada. Mas enfim, foi um bom jogo, principalmente no segundo tempo, que a gente foi dominante, mas eu gostei até da primeira etapa, não foi perfeita, teve alguns erros, principalmente na defesa, mas no resumo geral eu gostei bastante da atuação e é um trabalho que vem se tornando sólido nessa temporada. O Klopp tem conseguido dar essa solidez para a equipe, o Liverpool vem jogando muito bem essas últimas partidas e se consolidando na temporada.
Esse jogo era um jogo muito difícil contra o West Ham, que vem fazendo um bom campeonato. Desde as últimas temporadas tem se estabilizado e se tornando um adversário bem casca-grossa para os adversários, para os seus oponentes. Mas o Liverpool em si não tem muitas dificuldades no histórico com o West Ham, já é a 8ª vitória seguida contra os Hammers, então realmente historicamente é o adversário que o Liverpool tem maior facilidade para jogar. Não é à toa que é o oponente que o Liverpool mais venceu na história da Premier League. Agora nós temos 2 jogos na Premier League contra o Tottenham e depois o Brighton, que são 2 jogos decisivos que realmente vão mostrar o que o Liverpool pode fazer nessa temporada. Porque atualmente o Brighton está em terceiro, já que o Arsenal empatou com o Tottenham. Então esses 2 jogos contra Tottenham e Brighton serão bem importantes para o rumo do Liverpool na competição. Agora vamos para as notas. Começando, como sempre, pelo Alisson, pelo goleiro. Então, Alisson fez uma defesa muito decisiva no começo do jogo, nos primeiros minutos. Ele foi muito bem no cabeceio do atacante e evitou que o West Ham saísse na frente do placar. Então, a minha nota para o Alisson é 8. Depois disso, ele não foi muito exigido, somente chutes fáceis, defesas mais tranquilas para ele. Mesmo com o West Ham sendo bom na bola parada, a gente conseguiu estancar um pouco essa questão. E foi um jogo seguro do Alisson, ele não comprometeu, fez uma grande defesa que definiu o rumo do jogo. E eu gostei bastante dessa solidez que ele apresentou na questão da bola parada também, do posicionamento dele e da saída de jogo, que foi muito importante. Então minha nota para o Alisson é 8. Indo para a lateral direita, meu Deus, vocês podem se impressionar, porque realmente foi um jogo muito bom de Joey Gomes. Ele foi muito bem ofensivamente, pasmem, e também na defesa foi super sólido. Ele ganhou diversos duelos, principalmente com o Antônio, e ainda fez alguns dribles. Ele conseguiu 2 dribles, uma saída de jogo para lá de impressionante, que ele conseguiu um giro espetacular, pressionado. Eu gostei muito da atuação dele. Foram 3 desarmes, 2 interceptações, 2 dribles conseguidos. Ele teve 87 ações com a bola, para ver como ele foi importante na hora da saída do jogo. Então foi uma atuação muito boa do Gomes, que ainda acertou 3 bolas longas e não comprometeu na fase defensiva. Venceu 6 de 7 duelos no chão e 2 duelos aéreos dos 2 que disputou. Então foi um jogo muito bom do Gomes para os padrões de Joey Gomes. Então realmente foi algo que impressionou bastante. A minha nota para ele é a nota 7,5. Joel Matip, talvez da defesa seja o que atuou um pouco abaixo hoje, mas ele foi importante na saída de jogo, na construção das jogadas, porque com essa arrancada que ele tem, que já é tão característica, e os passes curtos dele, foi bem importante para que a gente conseguisse manter a equipe na fase ofensiva. É uma nota 7 para ele, muito justa, eu gostei da atuação. Van Dijk, que na minha visão ele errou no primeiro gol, mas depois disso ele foi bem sólido na atuação, fez um jogo ok, ainda terminou com uma assistência, uma nota 7,5 para ele é bem justo. Robertson, como eu havia elogiado bastante, ele fez um jogo muito seguro defensivamente, praticamente não perdeu nenhuma jogada ofensiva. Eu gostei muito da atuação dele, ele atuou na maior parte defensivamente, ele não subiu tanto como é de costume, então ele foi muito exigido na questão na questão defensiva, e ele foi muito bem no jogo. Só voltando rapidinho para a questão do Van Dijk, o número que me impressionou bastante foi que ele venceu 11 de 13 duelos aéreos. Então realmente é uma arma muito boa que nós temos na questão ofensiva e também na defesa, né? Eu gostei muito da atuação dele e a nota 7,5 é bem justa. Agora voltando para o Robertson, ele jogou bem, principalmente defensivamente, foi muito importante, contribuiu com 3 cortes, meio que anulou o Bowen por aquele lado, mas o gol que saiu na verdade foi do Bowen escapando e indo para o meio, então não foi muito culpa do Robertson. Ele iniciou a jogada do meio do campo, na verdade, no centro da área. Robertson também ainda contou com 6 passes decisivos e teve 90 ações com a bola, para ver como realmente ele foi impactante novamente na construção do jogo. Então a minha nota para o Robertson é uma 7,5 também. Então partindo para o meio campo, que foi o setor que eu mais gostei do jeito que jogou e da maneira como se impôs na partida,
Aí Szoboszlai no primeiro tempo ele tentou 48 passes, acertou 47, foi um número que me chamou bastante atenção. Ele foi muito participativo no jogo, teve 4 passes decisivos, no final do jogo teve um aproveitamento de 93% de passes, sendo 5 bolas longas. Foi muito importante nessa questão de construção do jogo e da maneira como o Liverpool se impôs no campo de ataque dos Hammers. Então, o Szoboszlai cada vez mais adaptado, parece que ele está no Liverpool há 3 anos, jogando há muito tempo, porque o cara controla o meio campo, ele é importante quando nós atacamos, quando nós defendemos, e fez mais um jogo muito bom. A minha nota para ele é a 7,5 também, porque ele foi muito bem, e eu gostei muito da maneira como ele se portou no jogo de hoje. Indo um pouco pro parceiro dele de meio campo, que faz esse duplo pivô na hora de atacar, que é o Alexis McAllister. A minha nota para o McAllister, já antecipando, será 8 por conta da assistência, mas além da assistência ele contribuiu bastante na fase defensiva, por ser esse jogador que inicia as jogadas, então propriamente ele tem um papel na hora de defender um pouco mais recuada, então na hora de pressionar ele acaba tendo que desarmar os jogadores que escapam, então ele conseguiu participar bem e contribuir com esse papel. Teve 2 desarmes, um deles que foi muito importante dentro da área, numa jogada do Bowen, que até pediram pênalti, mas eu realmente não consegui ver essa infração. Eu gostei muito da maneira como ele se portou na fase ofensiva, ele se adiantou bastante, tanto que conseguiu um passe espetacular pro Darwin Núñez fazer o segundo gol e colocar o Liverpool para frente do placar. Eu gostei muito da atuação dele, uma nota 8, é bem justo. Indo pro Curtis Jones, que entre os 3 meio-campistas foi o que atuou um pouco abaixo, mas mesmo assim ele foi bem, foi uma partida muito boa do nosso meio-campo. Jones contribuiu com 4 desarmes, é um número muito importante, ainda mais para quem atua no meio-campo e numa parte ofensiva. Isso significa que quanto mais bolas ele rouba, quanto mais desarmes ele faz, o Liverpool fica mais tempo no ataque. Então é um ponto a se ressaltar. Uma nota 7,5 pro Curtis Jones é bem justa, pelo menos na minha visão. Eu gostei muito da atuação dele e foi um jogo bem regular no primeiro tempo, principalmente na hora de pressionar o adversário. No segundo ele também conseguiu, mas aos poucos ele acabou cansando e isso meio que condicionou ele a baixar o ritmo, tanto que foi substituído. Partindo pro ataque, vamos começar pela ponta direita com Mohamed Salah, que foi o melhor jogador em campo na minha visão. Eu gostei muito da maneira como ele se portou hoje. Ele estava meio que desfilando em campo mesmo. Foi um jogo com diversos lances bonitos, muita questão técnica envolvida, dribles, passes, imposição física, tática, técnica. Salah ajudou no ataque e na defesa. Ele foi aquele cara decisivo. Acertou um pênalti que não tem sido rotina para ele recentemente, mas ele jogou muito bem. A minha nota para o Salah é 9 para ser o melhor em campo. Eu gostei muito da atuação de Salah, elogio bastante essa maneira como ele vem se comportando, principalmente com todas esses rumores que tiveram no final da janela de janela de transferência sobre a ida dele, uma possível ida para a Arábia. Então eu gostei muito da maneira como ele se comportou e da maneira como ele jogou, principalmente hoje, desfilando toda a sua técnica, a sua tática e sua questão física que é acima do normal. Ele já vai para a 17ª partida consecutiva com participações em gols no Liverpool. Então, desde a temporada passada, ele vem sendo esse cara que ajuda muito a equipe e não tem substituto para um cara desse. Então, me desculpe, mas quem falou que poderia vender Salah tá completamente fora da casinha no mundo da lua, porque esse cara ele é inegociável, não tem preço, como diria o outro, ele é imprestável e imprecificável. Enfim, o Salah é incrível. Darwin Núñez, como eu já havia dito anteriormente, eu gostei muito da maneira como ele se comportou na questão do pivô. Esse é um ponto muito importante para o jogo do Liverpool, porque ele sustenta os defensores e acaba gerando uma superioridade numérica na hora de atacar. Então gostei muito da atuação do Darwin. Ele não pode perder aquele gol que o Salah deixou ele de frente do goleiro, sem marcação, sem absolutamente nada. Era um pênalti, com um pênalti mais avançado ainda, ele acabou desperdiçando. Mas a gente sabe que o Núñez é assim, ele faz os gols difíceis e acaba desperdiçando os fáceis. Mas logo na sequência ele já se redimiu e conseguiu marcar um lindo gol com uma assistência
do McAllister, uma bela conexão sul-americana e foi muito importante para aquele momento do jogo. A minha nota para ele é 7,5. Se ele não tivesse desperdiçado a chance, daria uma nota maior, mas uma nota 7,5 pro Darwin é bem justa. E ele também participou do pênalti, né? Porque ele acabou recuperando um passe meio errado do Dias e deixou de calcanhar para o Salah. Então foi um bom jogo dele. Luiz Dias, do ataque, foi talvez o que estava mais abaixo na questão de finalização de jogadas. Ele prendeu muita bola em alguns minutos e isso me incomodou um pouco. Às vezes ele precisa soltar um pouco mais a bola para que a gente consiga dar essa dinâmica ofensiva. Mas ele é um foguetinho, um cara de velocidade que ajuda muito a nossa equipe, principalmente na transição. E até para enfrentar defesas bem postadas com os dribles e infiltração que ele tem. E a maneira como ele se porta na questão de observar os espaços e atacar eles. Então o Dias foi um pouco abaixo dos outros dois atacantes, mas ele fez um jogo ok e uma nota 7 é bem justa para ele. Agora partindo para os reservas, começando por quem entrou primeiro, que foi o Gravenberch no lugar do Jones. Gravenberch ainda está se adaptando ao Liverpool, ele atuou por cerca de 20 minutos, fez um jogo ok, errou alguns passes, algumas tomadas de decisões, como a gente já vem falando que ele precisa melhorar, mas uma nota 7 para ele tá ok. Depois entraram Gakpo e Jota no lugar de Dias e Gakpo no lugar de Nunes. Eu gostei de como os dois se portaram, porque eles entraram procurando o jogo. O Jota ele conseguiu anotar o terceiro gol, aproveitando o desvio de Van Dijk, uma jogada muito boa que nós temos, a questão da bola parada. Então, pelo gol, uma nota 7,5 pro Jota. Ele aproveitou as chances que teve. Já o Gakpo, ele entrou apanhando, meu Deus, coitado. No primeiro lance já tomou uma sapecada do Zouma. Uma entrada muito dura, um pisão praticamente no tornozelo. Então foi algo bem preocupante, já pensei que ele tinha lesionado. O cara jogou praticamente 10 minutos e sofreu 2 faltas graves, além das que não foram marcadas. Mas em si ele não teve muita participação com a bola. Uma nota 7 tá regular para ele. Endo entrou no final do jogo já aos 80 minutos, só para descansar um pouco o McAllister. Ele venceu um duelo que ele disputou pelo alto e acertou os 4 passes que tentou, então não tem muito o que avaliar. Mas é bom ver o Endo em campo, ele dá uma característica diferente pra gente, é um volante brigador e se adaptando ele pode contribuir com o passar dos dias da equipe. Mas enfim, resumindo toda essa atuação, eu gostei muito do jogo e curti bastante a mudança que nós tivemos na segunda etapa, principalmente da postura e da maneira como a gente controlou o jogo. Mais uma vitória, a gente segue nesse caminho para ver o que o Liverpool fará nessa Premier League. Por enquanto tudo tem sido brilhante, nós estamos vendo aquele Liverpool de novo e agora temos 2 jogos difíceis na sequência para conseguir se estagnar e se estabilizar na competição e realmente ver pelo que nós iremos brigar. Mais uma vez eu peço para que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.